Olá a todos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje conversamos com Helder Fraga, ator e diretor de agora o reconhecido diretor do documentário Linha de Frente, campeão de prêmios na Europa, exibido em festivais ao redor do Brasil e agora mundo. Temos essa grande oportunidade de conversar com ele sobre a Covid, sobre o trabalho do documentário Linha de Frente e também como é a vida de um artista que captura a realidade em documentários. Helder, olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde aqui do Brasil. Muito obrigado aí pelo convite, Yuri. Muito feliz em poder estar falando do filme aqui no canal. Legal, Helder. Me conta, para quem nunca ouviu falar do Linha de Frente, qual que é o assunto desse documentário? O que é que você trata nele? O Linha de Frente Brasil é sobre os profissionais da saúde, né? Aqui no Brasil, na luta para salvar vidas na pandemia. Na verdade, a ideia do documentário, antes de chegar no documentário, surgiu para mim um convite, cara. A gente já estava em lockdown aqui no Brasil e uma curadora do festival, a Tatiana, me convidou para fazer um curta-metragem sobre isolamento social, Uhum. né? Para um festival que ela estava organizando. E aí, ok, eu topei o desafio, fazer em casa mesmo, com todos os recursos dentro de casa, filmando com celular e essa coisa toda. E aí eu falei, legal, acho que é um bom exercício, já que está todo mundo trancado, né? Seria interessante a gente exercitar um pouco isso. E aí eu comecei a estudar a fundo o tema da Covid, né? Comecei a ler mais artigos sobre a doença, entender a doença, como surgiu na China, como que chegou à Europa e devastou a Itália, a Espanha e até mesmo aí os Estados Unidos, que foi bem grave aí também, né? E Uhum. aí, desse estudo todo, eu fiz esse curta-metragem que chama Diário Isolamento 121, que é onde eu moro. E eu coloquei o filme para rodar em festivais, e o filme foi bem recebido, começou a rodar. Mas sabe, Yuri, me deu aquela coisa que eu falei assim, pô, tá faltando alguma coisa. Eu acho que é uma história que dá para você aprofundar muito mais, né? E aí foi quando eu tive a ideia de transformar em longa-metragem, fazer um longa-metragem, né? Sobre esse tema. Até então, eu queria falar sobre os profissionais da saúde, porque o trabalho dessas pessoas é um trabalho assim incrível, cara. São pessoas incansáveis, que lutam diariamente para poder salvar vidas e estão salvando muitas vidas. Claro que, infelizmente, é uma doença terrível que a gente não consegue, né? O ideal era conseguir que não morresse ninguém, mas é impossível, né? É uma doença terrível, a gente nunca viveu uma pandemia como essa. E aí, dessa ideia, eu falei, poxa, eu vou convidar alguns amigos e vou tentar fazer um documentário sobre essas pessoas. Eu convidei um grande parceiro meu, que já vem trabalhando comigo, que é o diretor de fotografia Tomires Ribeiro, que é um profissional super premiado aqui no Brasil como diretor de fotografia, também é cineasta, mas trabalha muito mais como diretor de fotografia. E eu precisava de um cara com a experiência dele para poder me trazer as imagens que eu precisava para esse documentário. E eu acho que o primeiro contato que eu tive com ele e o convite que eu fiz a ele falou assim: Você tem certeza disso? Eu falei: Não, cara, não tenho, mas eu acho que é um momento muito delicado, né, da humanidade. Não estou nem falando de Brasil, né? Estou falando de mundo, né? E eu acho que a gente, como artistas, a gente tem que também tentar mostrar esse lado, né? E ele fechou super comigo. Aí tinha a grande questão, que era como entrar em uma UTI Covid. Só para você entender, eu estou falando para você que essa história começou em março de 2020,
quando o pico aqui da primeira onda já era bem grave. Então, assim, nenhum hospital estava abrindo para nenhuma equipe de cinema e nem televisão entrar, né, para documentar, né? Porque o estado era bem grave, né, aqui do Brasil. E aí foi quando eu tive a ideia de que eu conhecia um médico, amigo, e eu tinha falado, acho que umas 2 semanas antes com ele, que é o doutor José Neto, e eu fiz esse convite a ele. Falei, doutor Neto, o que você acha de a gente fazer um documentário sobre os profissionais da saúde nessa luta aí para salvar as vidas da Covid? Aí ele falou, pô, eu acho sensacional, mas onde eu entro nisso? Aí eu falei assim, você entra ajudando a gente a entrar nas UTIs, né? Sim. Porque aí ele começou a fazer alguns contatos aqui em São Paulo e nenhum hospital aqui de São Paulo falou, olha, o momento é muito grave, eu acho muito arriscado uma equipe entrar e se contaminar. E aí aqui os hospitais de São Paulo nenhum permitiu. E eu falei, ixi, agora voltamos à estaca zero. Só que ele se formou em Santos. E aí ele falou, olha, eu posso tentar em Santos, porque eu tenho grandes amigos lá. E aí ele fez os contatos em Santos, a gente conseguiu o contato do secretário de saúde de Santos, e aí ele conseguiu liberar para a gente e a gente conseguiu entrar em 3 hospitais de Santos, que foram a Santa Casa de Santos, o Hospital Estivadores, que é um hospital de campanha, e o outro hospital, me fugiu agora da cabeça aqui o outro hospital, já eu lembro. E aí a gente conseguiu entrar nesses 3 hospitais. E aí, sim, aí o filme começou a nascer. Entendi. Desses 3 hospitais, para quem não conhece, Santos é uma cidade no litoral de São Paulo, é uma das principais cidades do estado, uma cidade portuária, historicamente super importante, é uma das grandes potências econômicas do principal estado do país. E desses 3 hospitais que você visitou, qual foi o primeiro? Você lembra? Foi Estivadores? Não, o primeiro que a gente entrou foi a Santa Casa. A Santa Casa. E você lembra, porque até então as coisas estavam no plano das ideias, existia um plano, contato. Mas você lembra o que que você sentiu na hora que você teve que botar a roupa, pegar a câmera e que a porta do hospital abriu, que você entrou? Você lembra o sentimento daquele momento? Olha, foi. A gente recebeu o telefonema, aí a gente montou um grupo, eu, o Uhum. Tomires, que é o diretor de fotografia, e o doutor Neto. E aí ele ia comunicando a gente os passos. Aí ele ligou, colocou lá no grupo e falou: gente, fechamos. Nós vamos entrar no primeiro na Santa Casa, na UTI Covid. Aí marcou o dia, e aí a gente desceu para Santos, né, que é litoral. E aí, rapaz, o coração realmente apertou assim. Quando a gente chegou no hospital, a gente fez. Eles vieram receber a gente entrou, e aí a gente foi para uma sala para experimentar todo para poder entrar na UTI. Então, nesse momento que a gente começou a colocar a máscara, colocar a roupa, o avental, ali o coração, confesso para você que disparou muito. Porque também, assim, Yuri, é um grande medo, né? Porque nesse período aí, que foi metade de março, a doença já tinha avançado muito aqui no Brasil, muitos casos de óbito, e a gente estava muito preocupado porque a gente poderia, qualquer um de nós, se contaminar e acontecer alguma coisa bem mais grave, né? E eu tinha muito medo também de voltar para casa e contaminar minha esposa, minha filha. Eu tenho uma filha de 8 anos. E aí a gente tinha também todos esses protocolos de quando voltava para dentro de casa, ficar longe.
Mas voltando à sua pergunta, o momento assim foi bem tenso. Essa é a palavra. Quando a gente entrou na UTI, o ar-condicionado é muito forte dentro de uma UTI, né? Uhum. E o ar estava assim no talo, muito gelado. E eu e o Tomires, que é o diretor de fotografia, a gente suava tanto, cara, suava tanto de pingar. Nossa. E um dos profissionais, um dos médicos, ou a chefe da enfermagem do hospital e perguntou pro doutor Neto assim, tá tudo certo? Você tá sentindo que o ar não tá tão bom? Porque eu tô vendo que eles estão suando um pouco. E o doutor Neto falou assim, não, eles estão com pavor. Eles estão aqui documentando, mas eles estão com muito medo. E realmente essa era a sensação nossa, sabe? De muito medo. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisava contar essa história. A gente precisava mostrar para o Brasil e até para o mundo mesmo o trabalho desses profissionais, sabe? Então, isso moveu a gente. E moveu a gente de uma forma muito positiva, que a gente conseguiu superar os nossos medos para a gente poder documentar essas histórias desses profissionais todos. Assim, a gente entrevistou vários setores, enfermeiros, chefe de enfermagem, médicos, enfim, tudo que você possa imaginar ali dentro de um hospital, a gente conversou. Sim, nessa época era muito recente e o medo ele vem muito pelo desconhecido, né? Como faltava muita informação e o bem mais precioso era o que estava em risco, a vida, né? A gente consegue entender todas essas fontes de medo de se expor e entrar num ambiente desse. E escutar suas palavras faz. Eu fiquei imaginando entrar nesse ambiente junto com você, a força que tem que um profissional ou um artista precisa ter para superar esse medo é muito grande. Isso mostra toda a fibra que você tem o propósito. É muito, muito, muito legal escutar isso e que sirva de exemplo para as pessoas que levam a profissão como propósito de vida. E quando você conversava com esses profissionais, você sentia esse medo neles também? O médico estava lá, o enfermeiro estava lá, você sentia esse medo deles no olhar, no tom de voz, na expressão corporal? E você via medo nesses profissionais também? Olha, vou te ser bem sincero, o medo estava em todo mundo, assim, nos próprios entrevistados, assim. Por exemplo, médicos com uma experiência de muitos anos dentro de UTIs, assim, relataram para nós assim que nunca viram um número tão alto de óbitos como eles viram na pandemia e na Covid. Médicos que trabalham dentro de UTI. Eles falaram assim Uhum. que era uma coisa impressionante. E eu fiz essa pergunta para alguns deles. Eu sempre falava para eles: e aí, você como médico, um profissional de saúde, você sente medo quando você vem para cá? Todos, Yuri, todos falaram que sim, sentiam medo. E quando algum colega, algum profissional se contaminava, isso dava muito medo, assim, porque muitos amigos deles perderam a vida, que tentaram salvar e perderam. Então, assim, você imagina pessoas que estão ali diariamente lutando para salvar vidas e de repente é contaminada e acaba perdendo a sua vida. Então, assim, isso eu ouvi de vários médicos, de enfermeiros, que eles tinham muito medo, muito medo. E alguns, assim, quando eu fazia essa pergunta para eles, muitos deles se emocionavam e choravam muito, porque alguns perderam parentes, perderam amigos, e até mesmo a questão de lidar com o paciente, né? Porque o que eles falaram para nós, que era o seguinte: é muito triste, Helder, porque quando a pessoa morre de Covid, o parente não pode se despedir. Daqui, a última pessoa que viu o ente querido foram eles. Aí tem que preparar o corpo, colocar o corpo dentro daquele saco lá
e levar o corpo para uma sala diferente e dali vai para um caixão lacrado e ninguém mais vê e as pessoas não conseguiram se despedir, não conseguiram ver mais aquele ente, porque de repente tinham pacientes que ficavam internados 2, 3, até um mês internados, que a família não via há um mês, a pessoa morria e a pessoa não tinha o direito de se despedir. Você olhando por isso assim é muito triste, sabe? Isso é uma coisa que mexe com a gente, né? Com a nossa sensibilidade mesmo, de você. Essa doença ela é tão terrível que ela não permite isso. Você não consegue se despedir da pessoa que. E quantas pessoas, né? O Brasil aqui está chegando a 600 mil mortes. É muita gente, né? Que são muitos pais, muitos filhos, muitas mães. A psicóloga falou para mim, uma das psicólogas lá que eu entrevistei, que ela falava assim, ela falou para mim, é muito triste porque são vidas que estão indo embora e que as pessoas não têm a oportunidade de se despedir, sabe? Isso é triste, cara, Sim, muito triste. sim. Mexe nos fundamentos da nossa humanidade, né? A vida, o afeto, o amor, coisas da dignidade da pessoa poder se despedir, vai lá nas bases, mina as nossas bases como seres humanos. Realmente, os profissionais de saúde que lidaram com isso, eu fico imaginando também o sentimento de impotência deles, porque eu acho que naquela época ainda não se sabia muito bem o que fazer. Então, eles usavam todos os recursos possíveis e ainda assim não viam, pelo menos nessa primeira onda, é uma pergunta para você, eles sentiam esse desespero, essa impotência de fazer tudo que eles tinham e ainda assim não verem um resultado. Sim, é, alguns dos médicos relatam até no próprio filme, no documentário, que eles sabiam que a doença estava já bem próxima daqui, né? Quando eles começaram a ver como que ficou a China, aí depois a Itália, a Espanha, que foram dois países europeus que foram foi bem pesado, né? A pandemia e a Inglaterra também, né? O Reino Unido Uhum. ali e o próprio Estados Unidos. Então, assim, muitos desses médicos entraram em contato com vários amigos nesses países, né? Para tentar entender como tratar essa doença. Só que tudo era muito novo nesse período aí, e eles iam testando muitos remédios que vinham de protocolos da Europa, usaram alguns protocolos da Itália, outros da Espanha, outros dos Estados Unidos, e eles iam vendo como cada paciente, inclusive um dos médicos fala, cada paciente é uma coisa diferente, porque é um organismo diferente, entendeu? Por exemplo, um remédio que pode fazer muito bem para mim, para você não faz, entendeu? Você pode morrer e eu posso me curar. Então, Uhum. era um estudo maluco, assim, para eles, investigando o que cada paciente fazia melhor, entendeu? E tinham muitas informações nesse período, né? Que vinha do mundo todo. A OMS falava uma coisa, os médicos americanos falavam outra. Então, assim, no início, eles sentiram muita dificuldade. Eu lembro de um relato de um dos médicos que eles falaram o seguinte: falaram assim, olha, eu vou. Vamos fazer esse protocolo. E aí acharam um protocolo, vamos usar nesses pacientes. Começaram a aplicar um protocolo naqueles pacientes, aí eles começaram a ver que começou a ter muitos casos de pacientes com necessidade de intubação. Então Uhum. eles começaram a perceber que não estava funcionando aquele protocolo, porque a UTI, ele falou assim, meu, daqui a 2, 3 dias não tem mais espaço na UTI.
E as pessoas começam a morrer porque não tem o que fazer, né? Porque já a intubação já é ali a parte mais grave da doença, porque dali você não sabe se sai ou não sai, né? E então, assim, eles foram estudando, esse remédio funciona aqui, está diminuindo. Então vamos começar a usar esse remédio. Então, assim, realmente é uma doença muito misteriosa que e a gente pegou esse começo, sabe? A gente documentou, a gente começou a trabalhar em março de 2020 e a gente foi até outubro de 2020. Então, assim, não tinha nem vacina ainda. Uhum. Estava tudo em estudo, a gente não sabia. Inclusive, o Dr. Zeballos deu uma entrevista falando, né, sobre os riscos e os benefícios de uma vacina. Então era tudo muito novo mesmo. A gente entrou no Hospital de Campanha Estivadores, se eu não me engano, e a gente começou a documentar, eu acho que às 10 da manhã. A gente entrou dentro da UTI. Começamos a trabalhar, pegar imagens, entrevistar profissionais. Aí eu vi uma movimentação, e aí eu vi a enfermeira-chefe veio falar comigo que tinha acabado de falecer uma paciente. Aí aquele clima ficou muito pesado, e a gente já ficou desconfortável, porque até então a gente não tinha pego nenhum óbito durante o trabalho. Isso, Uhum. Yuri, passou mais ou menos uns 40, 50 minutos. Aí o doutor Neto veio falar com a gente: olha, acabou de falecer mais um. E antes de a gente acabar a filmagem, tinha falecido outro. Então, assim, a gente, numa manhã de, sei lá, 3, 4 horas de filmagem, foram 3 óbitos. Então, você imagina como que a gente que não é profissional ali da saúde, mas que está ali documentando e trabalhando com eles, a gente saiu muito abalado dali. O Tomires Ribeiro, que é um cara muito sensível, ele sentiu um baque muito pesado que ele pediu, depois que ele falou assim, nós vamos ter que filmar o corpo. Eu falei assim, olha, cara, a gente está fazendo um documentário que é sobre a morte, né? E a gente tem que documentar, a gente tem que mostrar que realmente é uma doença que... Ele falou assim, olha, é muito difícil, mas vamos lá, vamos. Eu via que para ele era muito complicado, porque ele tremia muito, assim, e eu fiquei do lado dele, sabe, dando a maior força. E eu sei que depois que a gente terminou de fazer as tomadas, ele pediu uma pausa e falou, dá licença, eu preciso sair daqui. A gente estava bem dentro da UTI, eu saí junto com ele, eu pedi um tempo para a equipe, e eu saí, ele saiu, e a gente foi até o estacionamento do hospital, e lá a gente se abraçou e a gente chorou junto, porque a carga era muito pesada, assim, sabe? A gente chorou demais, porque a gente falou assim, meu, o que é isso? O que a gente está vivendo? Porque em poucas horas a gente viu que 3 pessoas perderam a vida. Então foi muito complicado fazer, sabe? E a gente conseguiu entender a importância do trabalho. Hoje eu respeito muito mais, assim, sempre respeitei, né? Mas vendo o trabalho dos profissionais da saúde, assim, dentro da UTI, você vê eles correndo de um lado para o outro, é impressionante. Ó, ali está em parada, e corre para lá e corre para cá, e a gente tentando não atrapalhar. Tanto que eu sempre falei muito com o Dr. Neto, que é o nosso parceiro no filme, e o Tomires Ribeiro, que eu falei assim: olha, a melhor forma da gente conseguir trabalhar é a gente tentar ser invisível.
entendeu? A câmera não pode chamar atenção. Essa câmera ela tem que ser uma câmera que observa, entendeu? Porque aí a gente vai conseguir mostrar a realidade dessas pessoas, desses profissionais, que era a ideia do documentário, sabe? Mostrar o dia a dia de profissionais da saúde dentro de uma UTI Covid. Mas o medo era assustador. Assim, foram 3 hospitais, mas o medo que a gente tinha era terrível. Entendi. Obrigado por compartilhar. E realmente, convido a todos para verem o documentário, porque por mais que a gente respeite e valorize esses profissionais, esse respeito, essa admiração multiplica por 1 milhão. Depois que a gente vê o trabalho que foi feito pelo Elder e sua equipe nesse documentário. E Elder, assim, por mais que a gente tenha racionalmente a vontade, o trabalho de documentar, por mais que o médico tenha feito seu juramento, eu me pergunto se isso é suficiente como fonte de força para ir contra todo esse medo e contra todo, toda essa carga. Da onde, porque depois que vocês foram para o estacionamento, vocês continuaram gravando, pelo que eu entendi. Vocês voltaram e houveram mais gravações. E os médicos, eles não têm opção, eles continuam. De onde vocês tiraram forças para seguir os trabalhos e depois, de onde você acredita de tudo que você observou que os médicos tiram a força deles para ir contra esse desafio tão grande? Quando a gente estava no estacionamento, eu e o Tomires, eu falei para ele o seguinte: o Tomires é um cara incrível, um grande profissional e que recentemente perdeu os pais, na mesma faixa etária dessas pessoas desse dia que haviam falecido. Eu sei que isso bateu muito forte nele. E eu perguntei para ele: você quer encerrar a filmagem hoje? Eu respeito você, a gente para aqui, vai descansar. E aí o doutor Neto tenta marcar um outro dia para a gente voltar. Ele falou: não, essas histórias precisam ser contadas, vamos voltar. Eu falei: ok. Aí a gente voltou. E respondendo a sua pergunta, já alguns dos depoimentos desses profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, nem eles sabem da onde eles tiram essa força, sabe, para poder salvar essas vidas. Mas é o ofício deles, né? E por mais difícil que a situação, o momento possa trazer para eles, cara, eles são muito guerreiros, muito guerreiros. Eu entrevistei uma doutora que é chefe de lá, que ela comandava uma equipe de acho que 20 a 30 médicos, e ela falava que era uma loucura, porque assim era um plantão meio que de guerra, sabe? Que você imagina que a gente está numa guerra e está montado lá uma tenda para receber os feridos da guerra e as pessoas têm que ali cuidar. A sensação que eles tinham era essa. O tempo todo entrando pacientes para UTI grave, para ser entubado, e aí um colega era infectado. Aí esse colega tinha que ser afastado, já tinha que trazer um outro colega, e ela falava assim, aí o outro colega ligava de casa e falava: olha, não estou me sentindo bem, estou com sintomas, então não vem para cá, a gente vamos fazer o exame e tudo, e afastava. Ela falou assim que foi uma loucura esse período, assim, porque alguns eram infectados, aí tinham que ser afastados, mas ao mesmo tempo não podia faltar aquele profissional, porque tinha o paciente, né? Então, você imagina, numa UTI Covid, as coisas, Yuri, as coisas mudam muito rápido e eles precisam ser muito, muito rápidos lá, porque se não forem, eles perdem os pacientes. Então, foi um momento muito triste. Eu lembro que eu estava entrevistando
uma enfermeira, chefe, a Mariana, e aí a gente começou a escutar um choro, porque a gente estava num lugar mais aberto, e aí ela parou a entrevista e ela falou: são as filhas da senhora que vocês viram que faleceu lá, que chegaram agora, porque eles ligaram e falaram: vocês precisam vir para o hospital, porque eles não dão notícia por telefone, né? E aí, quando as duas filhas chegaram, elas deram notícia. E aí a gente estava numa parte de cima, no segundo andar, e a gente escutou aquele choro, um choro, cara, com uma dor, cara, sabe? E aquilo mexeu muito com a gente, cara, mexeu com a gente porque a câmera ficou parada e eu falei: para. E, e aquele choro meio que. Aquele som, cara, preencheu aquele espaço todo. E foi um momento assim que eu me arrepiei todo. E aí eu também pedi um tempo para poder fazer uma oração, né? Para essa senhora e para essa família. Porque é a única coisa que a gente pode fazer, sabe, num momento como esse, é fazer uma oração por essa família, por essa senhora e por essas filhas, né, que estão perdendo a mãe. É muito dolorido, assim, mas eu confesso a você que, conversando muito com o Dr. Neto e com o Tomires, eu acho que eu falei com eles assim, eu falei: olha, isso que a gente está fazendo aqui é dar voz para essas pessoas, é mostrar para o Brasil e para o mundo o quão desafiador é essa profissão e o medo do desconhecido que é esse vírus. Eu entrevistei o jornalista e correspondente internacional, Marcelo, que foi o primeiro jornalista a notificar a doença na China. Ele é correspondente, ele é residente de Macau, que é um estado independente da China, e ele falou que ele documentando lá, uma cena que marcou muito ele foi que a mãe já estava dentro do hospital, no pico lá da China, trabalhando, que eles não voltavam para casa, né? Lá na China, eles ficavam em alojamentos dentro dos hospitais e trabalhando turnos de 24, 48 horas sem parar. E uma filhinha que foi na porta do hospital com a comida daquela médica, só que a filhinha não conseguia encostar, tinha uma distância de uns 2 a 3 metros, e a mãe abriu os braços e a filhinha deram aquele abraço à distância, e você via a médica chorando e a criança toda com máscara, toda chorando também, e aí você fala: meu, o que a gente está vivendo, né? Porque até então acho que a maior pandemia que a gente viveu foi a gripe, né, espanhola, que foi devastadora, assim. Tiveram outras, o ebola, mas assim, não com essa força que que está sendo a Covid, né? Porque a gente não pode nem falar que foi, porque não acabou ainda. Está controlada, ok, mas ela ainda está matando gente, né? Mas e quando ele falou isso, eu falei: nossa, é bem isso que a gente, em algumas entrevistas que eu fiz, os profissionais falavam: eu não vejo a minha mãe, eu não vejo a minha família há 2 meses. Uma outra falando: eu não vejo o meu filho há 1 mês e meio, eu não aguento mais. Daí começava a chorar.
Eu não aguento Uhum. mais, eu morro de saudade, eu não consigo ver. O que conforta um pouco, Yuri, eu acho, se é que a gente pode falar isso, é que nesse momento da pandemia, esse momento terrível que a gente vive, é que a gente hoje tem o recurso da tecnologia, né? Agora você imagina se fosse alguns anos atrás que não tivesse um celular, não tivesse uma câmera para você ver, não, eu acho que seria bem mais terrível, né? Essa situação, né? Eu acho que a tecnologia ajudou muito, ajudou até pacientes, porque os hospitais, alguns psicólogos, né, eles faziam chamada de vídeo com o paciente, com a família, e o paciente, elas falavam que o paciente, meu, ele ganhava uma vida, uma energia quando via os entes queridos ali, então, assim, isso motivava, ajudava muito, então, para você ver como essa mídia é importante, foi e está sendo importante, né, na Com certeza, pandemia, né? Os assistentes com certeza. sociais, né? Tudo, já porque assim, o psicólogo e o assistente social, é, eles perderam uma característica que era muito importante para conversar com a família, pessoas próximas, que o psicólogo e o assistente social não precisam, eles não usam máscaras. E a partir do momento que eles usam máscaras e a pessoa também não consegue ver o rosto dessas pessoas, eles falaram que isso também foi um grande obstáculo para eles, entendeu? Porque a Sim, comunicação ficou estranha. Então sim, você vê como afetou vários setores até dentro mesmo da medicina, né? sim. Uma coisa que eu sinto muita falta é ver o sorriso das pessoas. É o que eu, graças a Deus, não tive contato de perto com a doença, mas todos somos afetados. Eu adoro sorrir, adoro ver sorriso, então eu não posso dar um sorriso, nem posso receber. Eu sei que para quem está lá, às vezes, isso faz toda a diferença. E você contou, né, que foi de março até outubro de 2020, e apesar de toda essa tristeza, todo esse medo, os médicos e os setores da sociedade também, cada um na sua função, seguiram lutando, mostraram é, que, que, que tem que enfrentar, que é enfrentável e deram um exemplo de um heroísmo sem tamanho. E depois, como que foi o pós-documentário? Tão importante foi o trabalho que vocês fizeram como o diretor de fotografia, o Tomires, ele falou, não, a gente precisa voltar porque essas histórias precisam ser contadas. E a importância, ele está coberto de razão, porque são reconhecimentos, premiações, pós. Como que foi para você viver as repercussões e os reconhecimentos uma vez que o documentário ficou pronto, que faz praticamente um ano? Só para emendar um pouquinho em cima disso que você falou, foi tão difícil e tão desafiador produzir e dirigir esse documentário que, para você ter uma ideia, quando a gente terminou esses 3 hospitais, nós três, a gente estava exausto, cansados emocionalmente, psicologicamente. E acho que passou acho que uma semana mais ou menos. O Neto ligou pra gente, o doutor Neto, que é um dos parceiros do filme, e falou: Olha, eu consegui finalmente, a gente vai conseguir, depois da repercussão de Santos, eu consegui 1 ou 2 hospitais para gente, UTI aqui em São Paulo, para gente entrar e documentar também. Eu falei: Não. Aí eu falei: Não, eu agradeço imensamente, mas eu não entro mais em uma UTI Covid. Eu não entro Uhum. mais. Para mim, eu acho que eu não consigo. Eu falei com ele. Pedi desculpas para ele, pedi desculpas para o Tomires Ribeiro, mas eu falei, não, para mim não dá mais. E eu falei assim, vamos trabalhar agora na montagem desse filme. Eu e o Tomires, Uhum. assim, só para deixar claro também, a gente filmou esse documentário, esse período. O período, acho, de UTIs, a gente ficou entre um mês aí rodando esses 3 hospitais. E
A gente usou todos os protocolos de segurança da OMS e desses hospitais, e nenhuma pessoa da equipe se contaminou de Covid e nenhum deles nem depois pegaram o Covid. Assim, é bom deixar isso bem claro, que a gente se cuidou muito, a gente Uhum. tinha muito medo, mas a gente conseguiu documentar e ninguém se contaminou. E depois desse período de filmagens, eu e o Tomires, a gente foi para a ilha de edição, na produtora dele, que é a Primeiro Olho Filmes. A gente ficou 7 meses na ilha de edição montando esse filme. Foi realmente um desafio e um exercício gigantesco, assim, porque assistir as imagens também incomodava muito a gente, né? E a gente ter que. Tinha momentos que a gente falava: vamos parar, vamos para a padaria, vamos tomar um café, porque o clima está muito pesado e eu preciso sair um pouco dessa ilha e preciso respirar. Porque o trabalho na ilha de edição também foi tão difícil quanto o da UTI. A gente não estava dentro da UTI, mas aquelas imagens estavam ali na nossa frente. E as imagens são fortes, entendeu? Uhum. E isso mexia com a gente também. O primeiro corte do filme, ele estava com 2 horas e 40 minutos. Eu falei, cara, é um filme que não dá para a gente lançar um filme, porque além de ser um tema muito pesado, eu acho que as pessoas não vão conseguir assistir. E a gente Sim. foi trabalhando nesse corte, trabalhando nesse corte. A gente sabe que é um filme sobre esse período, mas a gente conseguiu fechar o filme em 2 horas de filme, que a gente achou que o que estava ali era o mais importante, que as pessoas precisavam ver, e a gente ficou bem satisfeito, sabe, com o resultado final. O filme, ele foi lançado, a gente recebeu um convite do diretor do festival do Sexto Santos Film Fest, o Festival Internacional de Cinema de Santos, o André Azenha, convidou o filme para a Van Premiere em Santos, porque na verdade foi o único filme que teve uma exibição presencial. Mas eu vou explicar Uhum. por quê. Porque o filme foi filmado 80% lá em Santos, né? Sim. E aí ele falou: olha, acho que seria interessante a gente fazer uma sessão para os profissionais da saúde que trabalharam no filme. Então a gente fez essa sessão para eles, só que não foi aberta ao público, foi fechada para eles. Então, e foi depois de quase 2 anos que foi a primeira vez que eu voltei a entrar dentro de um cinema. Foi emocionante. Tanto que eu olhei pro Tomires e falei: nossa, a gente está dentro do cinema, que bom, vamos assistir o filme na tela, né? Então isso foi muito importante. E dali do Santos Film Fest, o filme foi selecionado para um festival lá na Inglaterra, que a gente teve um retorno muito positivo. O filme depois foi para o festival de Arouca, o 19º Arouca Film Fest, que é um dos festivais mais importantes de Portugal, que tem o diretor, é, me fugiu o nome aqui, o José Rita, e ele me deu um retorno incrível, que o filme foi muito bem recebido lá em Arouca, e a gente foi premiado com o melhor filme internacional, Covid, lá em Portugal. O filme agora vai estar chegando aqui no Brasil de novo, agora numa mostra competitiva, porque o Santos era filme convidado, no quarto Festival de Jaraguá do Sul, que é em Santa Catarina. O filme vai ser exibido de 27 a 30, vai ficar online, gratuito, porque o festival esse ano ainda mantém online, como foi no ano passado. Acho que ele só volta presencial em 2022. Quero agradecer também o Isaac Runa, que é o diretor desse festival, que selecionou junto com o júri, muito feliz. E o filme está voltando de novo para Portugal, para uma cidade que fica a 25 quilômetros de
de Arouca, São José da Madeira, e vai ser exibido lá presencialmente, agora, se eu não me engano, no dia 8 de outubro. Então, assim, a gente está feliz que o filme agora está ganhando a carreira dele tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, tanto eu, o Tomires Ribeiro e o José Neto, o Dr. Neto, a gente esqueci de falar da outra produtora, que é a Gabriela Vaslavic, que é minha companheira e também minha sócia na Fraga Filmes, que me apoiou também, né, na decisão de fazer o documentário. Então também não posso esquecer da produtora também, a Gabriela Vaslavic. Muito bom, muito bom. É um orgulho realmente para nós brasileiros termos um trabalho e profissionais tão bons representando o Brasil aí fora. Então, só repetindo, dia 27 a 30 de setembro, Jaraguá do Sul, quarto festival em Santa Catarina. O filme vai estar disponível pela internet, gratuito. Recomendo muito a todos verem e também para os nossos irmãos de Portugal, aí no São José da Madeira, 8 de outubro. Não percam, de verdade. É um motivo de orgulho e nos faz crescer como seres humanos, ver o trabalho do Helder e sua equipe. E Helder, falando agora, dando um passo para trás, esse é um trabalho seu, o mais recente, talvez o mais desafiador. Normalmente o último trabalho de qualquer profissional é sempre o mais desafiador. E por que documentários? Porque de todas as artes possíveis, por que você escolheu se dedicar a documentar? O que é documentar para você? Na verdade, eu sou um diretor da ficção, né? Na minha carreira, eu dirigi 10 curtas de ficção, Uhum, e o meu primeiro longa, que é o SP Crônicas de uma Cidade Real, é um longa de ficção, que eu uhum, retrato a violência urbana aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Chama SP Crônicas de uma Cidade Real. Foi o meu primeiro longa de ficção. É um filme que rodou o mundo também, foi super premiado. E o documentário, ele, na verdade, eu não tinha uma ligação muito próxima com o documentário, né? E eu estava preparando um segundo longa de ficção, né, para os editais aqui do Brasil, para a gente tentar conseguir uma verba para produzir. E aí eu me deparei com a história de um grande amigo meu, que é um dançarino e coreógrafo Marcos Abranches, que inclusive o Marcos Abranches ele é ele é portador de deficiência, ele tem, como é que fala, paralisia cerebral, e, e aí ele tem uma carreira já bem construída no Brasil, e o trabalho dele foi lá para fora. E aí ele conseguiu furar essa bolha Brasil e ganhou o trabalho no mundo, fazendo trabalhos na Alemanha, em Madrid, na Espanha, toda a América do Sul, e ganhou uma repercussão lá na Europa muito grande o trabalho dele. E eu sou amigo dele desde o começo da carreira. E aí eu uhum. falei com ele, falei assim, Marcos, o que você acha de a gente fazer um documentário sobre a sua vida? E aí ele falou, pô, eu acho legal, porque eu falei assim, cara, você tá com um trabalho maravilhoso, acho que as pessoas precisam conhecer o teu trabalho, né? O grande público precisa conhecer. E aí eu convidei o Cauê Angeli para fazer a direção de fotografia e ser o coprodutor do filme. E a gente rodou esse filme, esse documentário que chama O Artista e a Força do Pensamento. Atualmente esse filme está agora num festival aqui no Brasil que chama Assim Vivemos, que é um festival sobre o tema de deficiência, que não é uma palavra que o Marcos gosta de falar, ele gosta mais da palavra diferença, né? Que é um filme sobre as pessoas que têm diferenças, né? Esse festival é o maior do Brasil e atualmente o filme está online, gratuito nesse festival, Assim Vivemos, e só o período do festival também, que ele vai ficar
disponível no site do festival. E a partir desse filme, Yuri, eu achei a linguagem do documentário muito viva, muito potente. E logo em seguida, que a gente estava finalizando esse filme, veio a pandemia. E aí eu não pensei duas vezes, sabe? Porque o documentário é isso, né? É você falar do real, do vivo, o que está aqui, o que está acontecendo, a urgência disso, tentar comunicar com o seu público sobre o que está acontecendo agora. E a coisa da realidade, né? Então eu já me apaixonei pelo documentário, sabe? Eu tô com vários projetos em ficção, mas e vou até adiantar um outro aqui, que eu já rodei um outro documentário que provavelmente ele só chega no segundo semestre de 2022, que chama Sobreviventes, que esse filme é sobre os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, onde a gente entrevistou 3 sobreviventes, 2 da bomba de Hiroshima e um dos campos de concentração. Fantástico, tema fantástico. Mais uma vez, a vida versus a morte, né? Já estou muito É, ansioso para assistir esse Sobrevivente. E mais uma dica do festival Assim Vivemos, mais uma vez falando sobre a vida, né? Acho que, escutando você falar, o documentário é isso, é captar a vida, e os desafios que a gente enfrenta, que a vida enfrenta para existir. Fantástico. E, e dando mais um passo para trás, Helder, como foi que o cinema chegou na sua vida? Porque você transitou pela ficção, agora está nos documentários. Espero muito que descubra novos gêneros e produza coisas lindas para a gente poder ver. E como foi que o cinema chegou na sua vida, a sétima arte? eu comecei como ator, né? Eu me formei em 98 no INDAC, que é uma escola aqui de São Paulo, e comecei a trabalhar muito como ator. Fiz vários longas como ator, alguns filmes grandes, trabalhei com diretores grandes como Alex Bodansky, e também o José Mujica, Maria José do Caixão. Nossa, Eu fiz um longa dele, o último longa dele, como diretor, Encarnação do Demônio, um longa de terror, e fiz vários outros longas, fiz mais de 12 longas como ator, mais de 30 curtas como ator, muitas peças de teatro. Então eu andei muito por esses 3 veículos, fiz televisão também, novelas como ator, e aí o cinema veio como ator, primeiramente como ator. E como um apaixonado pela sétima arte, assim, um grande cinéfilo que me considero, eu comecei a gostar da sétima arte, não só na frente, né, mas também cair um pouco para trás da câmera. E eu comecei a produzir. Primeiro eu protagonizei 2 curtas e convidei diretores para dirigir e eu produzi. E aí fui entendendo, eu não fiz escola de cinema. Minha grande escola é o meu trabalho de ator dentro de set em grandes produções como ator. Mas e aí eu fiz esses curtas que, para entender o mecanismo, eu sou produtor de teatro já há mais de 25 anos também, né? E, e aí eu juntei o lado produtor no teatro com o lado ator e com a paixão pelo cinema. E aí nasceu um novo produtor também. E aí depois eu comecei a escrever alguns curtas, produzir e dirigir. Aí eu parei de atuar nesses projetos porque eu queria me concentrar na parte de direção e produção. E aí eu fiz uma série de curtas, estão todos disponíveis no meu site oficial. Eu vou depois passar para o Yuri vai colocar aí
o link do site para todo mundo, quem quiser conferir os curtas, eles estão todos disponíveis aí no site. Também conhecer um pouco mais da minha carreira, está no site da Fraga Filmes. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar como diretor, e aí foi até o momento que eu decidi fazer o meu primeiro longa, que foi realizado de forma independente, que é o SP Crônicas de uma Cidade Real, que hoje ele tem a distribuição da O2 Filmes, e ele está em todas as plataformas digitais aqui, então qualquer um que queira conferir o filme aí dos Estados Unidos vai conseguir também, porque está em várias plataformas, e depois também eu passo todas essas informações aí para você. Perfeito, pessoal. Vocês que já estão assistindo essa entrevista podem olhar aqui na descrição do vídeo, todos esses links que o Helder falou estão aqui. Acessem e aprendam a partir da visão desse grande artista. E Helder, a arte ela estava presente desde a sua infância, sua família, as pessoas em volta de você já eram artistas. Por Eu acho que a gente nasce artista. Quais foram as suas influências para se tornar esse artista lá na sua formação, lá no início? Não, na verdade não. O filho único sou eu. Eu sempre fui um grande apaixonado mesmo pelo cinema, e na verdade a minha decisão de estudar teatro, que é que eu sempre quis ir para o cinema. Só que eu precisava, primeiro, antes de chegar no cinema, conhecer melhor o ofício. Uhum. E aí eu fui estudar teatro, que eu achei que poderia me acrescentar muito na minha carreira. E o teatro, na verdade, me fisgou. Me fisgou de uma forma que hoje, se você perguntar, Helder, se você fizer essa pergunta para mim, mas o que você gosta mais, o teatro ou o cinema? Aí, com certeza, eu vou ficar em cima do muro e vou te falar, olha, 50% é teatro, 50% é cinema. Eu quero, se Deus assim permitir, eu quero envelhecer fazendo os dois, e lá, quando tiver beirando os meus 100 lá, aí eu posso descansar em paz, mas eu quero continuar trabalhando com os dois. Porque eu tenho um grande prazer, tanto pelo teatro, tanto pelo cinema. E aí foi eu comecei a estudar o teatro, entendi o ofício do ator, e aí eu fui para o cinema, porque eu falei, opa, agora tá no momento de eu ir para o cinema. Mas assim, do teatro até eu entrar no cinema, isso aí foram o meu primeiro curta que eu produzi e dirigi e lancei foi em 2010. Então tem 11 anos aí, né? Uhum. E nesse outro período eu só como ator mesmo, atuando em cinema, séries e TV, mas trabalhando mesmo como diretor, roteirista e produtor de 2010 para cá. Fantástico, fantástico. Então, realmente é uma vocação que vai evoluindo e dá seus frutos. Não, mas eu Bom, trabalhava como auxiliar administrativo, uhum, e eu pretendia estudar administração, que eu trabalhava numa construtora civil, que era aham. onde meu pai trabalhou a vida toda. Então, meu caminho seria a construção civil, mas aí eu dei uma desviada e caí na arte. Entendi. Isso foi em qual região do Brasil que É o você... Brasil todo, porque era uma construtora civil muito grande e a gente mudava. Por exemplo, o meu pai, para você ter uma ideia, eu me considero carioca, porque minha família toda é do Rio de Janeiro. Uhum, Mas eu nasci em Santa Catarina, numa cidadezinha que chama Ituporanga, que eu fui conhecer há uns 3 anos atrás, que eu não conhecia. Porque o meu pai ia pegando obras pelo Brasil, ia mudando, mudando, mudando. E aí, meu irmão mais velho nasceu no Espírito Santo, em Vitória. A minha irmã nasceu na fronteira com o Uruguai. Eu em Santa Catarina, e a gente rodou praticamente o Brasil todo dentro dessa empresa. Chegou uma hora que eu falei, não quero mais isso não. Vou parar e vou ficar na arte. Quero ter uma residência fixa num lugar, daqui eu saio, faço o meu trabalho, mas eu volto. E estou sempre nesse lugar aqui.
E como que isso impactou sua formação como indivíduo? O fato de você, é, na primeira etapa da vida, não ter uma residência fixa e estar exposto a tantas realidades. Qual foi a consequência disso em você como artista, como ser humano? Como criança foi super difícil, assim, sabe? Tanto a fase criança, adolescência e juventude, assim, foi bem complicado porque eu não conseguia criar raízes nos lugares que eu passava, né? Uhum, Eu tenho amigos espalhados, assim, hoje, graças novamente à tecnologia, eu tenho alguns grupos no WhatsApp de amigos do Espírito Santo, amigos de Santa Catarina, é, porque assim, eu fui criado pelo Brasil e um certo dia uma diretora de um colégio me chamou na coisa e perguntou para mim se eu era filho de cigano. Porque quando ela pegou o meu histórico escolar, ela falou: Nossa, mas você estudou, você é muito novo, você já estudou em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo. O que o seu pai faz da vida? Daí eu fui explicar para ela, né? uhum. Por que a gente ficava um ano num lugar, um ano e meio no outro, 2 anos no outro, e a gente foi vivendo assim, né? Então eu fiquei meio que espalhado aí pelo Brasil aí nesse período de adolescência e juventude. Legal. Até escolher o caminho da arte ao invés da construção Mas civil. assim, a arte é o que eu sempre falo, assim, eu sempre fui um cara apaixonado por cinema. Na verdade, quando eu era moleque, eu era apaixonado por os filmes do Sylvester Stallone, do Arnold, do Van Damme. Eu gostava disso. Aí Uhum, depois a gente vai. Nunca deixei de gostar, não tem nenhum preconceito em relação a isso. Mas era aquela coisa de menino da época, sabe? Que era o que chegava aqui com muita força, né? sim. Assim, eu nunca tive ninguém, nenhum artista na família, nada. Era uma coisa que eu mesmo gostava e que eu ia atrás, né? Uhum. Nessa época não tinha computador, não tinha celular, né? Eu tô chegando nos 50, né? Então era outra época, né? Legal. Esse caminho de se descobrindo e de se construindo é muito bonito ver. Que vai, é igual um rio, vai, faz a curva, vai, mas no final chega no mar. É bonito. Muito bonito. E durante essa crise que a gente viveu, a arte, as pessoas sentiram a falta da arte e passaram a valorizar mais a arte. Até algumas pessoas falaram, o que nos salvou no meio dessa crise foi a arte. Para você, qual que é o papel da arte no mundo? Olha, a arte o papel da arte, cara, é comunicar. Eu acho que um ser humano que não aprecia a arte é um ser humano vazio. Porque para mim a arte é tudo, cara. A arte, a educação, elas caminham muito próximas uma da outra, sabe? Uma nação sem arte é uma nação vazia, sem nada. É um pacote vazio, cara, que você pode amassar e jogar fora. Eu acho que, e no meio dessa pandemia, a gente percebeu isso. Agora você imagina, se a gente não tivesse um streaming desses aí, essas grandes plataformas, para você poder assistir um filme, para você poder assistir uma série, se você não tem um streaming de música, para você poder ouvir uma música, o que o artista novo está lançando, é, como que seria a nossa vida dentro de casa, trancado, sem poder sair, sem um filme, sem uma série, sem uma música? Quem ia conseguir viver? Eu duvido que uma pessoa consiga viver sem arte. É, a gente passa por um momento muito difícil, muito delicado no Brasil em relação a isso. Eu não gosto muito de falar sobre política, sabe? Eu tenho as minhas opiniões são para mim e eu prefiro levar assim porque eu já me aborreci muito, sabe? Falando de Uhum. política, até mesmo no início da pandemia.
Mas eu volto a afirmar, cara, que uma nação sem cultura e sem arte é uma nação vazia, entendeu? Por isso que a gente vê o quão forte os europeus e os americanos que transbordam arte o tempo todo, sabe? Tudo é arte nesses países europeus e principalmente no aí onde você está nos Estados Unidos, que é o país do entretenimento. Agora você Uhum. imagina os Estados Unidos sem cultura. Não existe, né? Você não consegue pensar. Eu tive em Los Angeles há alguns anos atrás com um filme meu no Festival Labrife em Los Angeles, que tinha sido a primeira vez que eu tinha ido para Los Angeles, e eu fiquei impressionado e eu falei com os colegas que estavam comigo, eu falei assim, cara, eu quero morar aqui, porque aqui os outdoors são tudo cultura, é série, é filme, é esse lugar que eu quero ficar, entendeu? Que respira cultura, que respira arte o tempo todo. É aqui que eu quero ficar, eu quero morar. Porque foi incrível você ver como o povo americano consome a arte, né? Como, Uhum. como faz bem. Então, cara, arte é tudo, cara. O ser humano precisa de arte, de entretenimento, de cultura. Não existe. É chato e é vazio uma nação que não tem arte e não tem cultura. Fantástico, fantástico. Então, indo para minha última pergunta, queria muito continuar o papo, mas temos que nos encaminhar para o final dessa sua carreira como artista, no cinema, em diferentes gêneros. Qual que é, assim, um dos maiores aprendizados de vida que você teve, olhando para trás, seja na parte do Covid, seja em toda a trajetória? Qual que é um grande aprendizado que você quer passar adiante aqui para todo mundo que está ouvindo a gente? Olha, eu acho que assim, acho que até você comentou isso há pouco. Eu acho que sempre o último trabalho é o que a gente traz com mais força, né? Uhum. Mas eu como artista, e eu acho que a cada novo projeto que eu vou realizar, eu estudo muito para poder fazer ele e entender o lado da história que eu estou contando, do personagem que eu vou falar. Então, e com isso eu estudo muito, e com isso eu aprendo muito, e com isso eu cresço muito como ser humano, primeiramente como ser humano, porque eu acho que a arte também é isso, é fazer você crescer como ser humano, sabe? Então, quando eu fiz o meu primeiro longa, eu queria falar sobre violência urbana aqui em São Paulo, que era uma coisa que me incomodava, era uma coisa que me assustava e continua assustando, porque ainda existe. E aí eu quis trabalhar esse tema da violência urbana, sabe? Quando eu fiz o meu segundo longa, eu quis mostrar para o Brasil e para o mundo a história do Marcos, que uma pessoa que tem uma diferença, uma paralisia cerebral, é uma pessoa que também pode ter uma vida normal. É uma pessoa que pode ir para o cinema, pode fazer dança, pode fazer tudo. E o Marcos consegue provar isso através do trabalho dele, viajando pelo mundo todo. Inclusive o Marcos, ele foi convidado para fazer a coreografia das Paralimpíadas do Brasil, que é a coisa da medalha, de colocar a medalha no peito, que os atletas faziam quando foi o Marcos que foi convidado e ele que fez. Então você vê o tamanho desse artista, o tamanho dessa pessoa, que a ideia do filme é mostrar para outras pessoas que têm o mesmo problema que ele, que elas também conseguem fazer e desenvolver um trabalho, sabe? Que não são pessoas que as Paralimpíadas mostraram isso, que você pode ser um atleta, você pode ser um dançarino, e com isso você consegue aprender. A mesma coisa foi quando eu fui fazer o filme O Linha de Frente Brasil,
entrar nesse universo da medicina, estudar essa doença, isso hoje em dia eu afirmo para você assim que eu sou uma outra pessoa, sabe? É, vendo como aqueles médicos e profissionais trabalhavam, essa luta diária e de superação, o tempo todo se superando. Então, realmente, isso me fez crescer muito. E como é esse novo trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, de a gente colocar um olhar sobre esse trabalho e você vê esses depoimentos dessas 3 pessoas que viveram uma das coisas mais cruéis que a humanidade já viu, que é uma guerra mundial, que é um holocausto, que não é brincadeira, que foram milhões e milhões de judeus exterminados, uma bomba que tirou vidas e vidas. Você vê o depoimento deles, que perderam as pessoas que eles mais amavam, sabe? Por uma coisa. Então, isso tudo me faz crescer como ser humano, isso tudo me faz crescer como artista, e são essas histórias, assim, independente se é uma ficção, se é um documentário ou se é um filme de terror de ficção, entendeu? Eu quero estar sempre contando histórias que possam me instigar e que possam me fazer crescer também. Então, acho que é isso. Maravilhoso, Helder. A gente só tem a agradecer a você por você nos fazer crescer com o seu trabalho, que venham muitos mais trabalhos que também te façam crescer cada vez mais na sua trajetória. Muito obrigado pela generosidade de compartilhar todos esses aprendizados nessa entrevista e através da sua arte. E lembrando para todo mundo que está ouvindo a gente, dia 27 a 30 de setembro, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, no quarto festival, o Linha de Frente Brasil vai estar lá online, gratuito. São José da Madeira, em Portugal, 8 de outubro também. E atualmente, no festival Assim Vivemos, outro trabalho do Helder. E a gente fica aí, talvez até para fazer uma outra entrevista, quando o documentário Sobrevivente sair. Com certeza muito mais gente vai querer saber como foi o processo de fazer esse documentário. Helder, muito obrigado e suas considerações finais. Muito obrigado, Yuri, pelo convite. Eu espero que o público americano assista o documentário Linha de Frente Brasil, no link que vai estar disponível aí no seu canal. E uma grande honra, obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga realmente falar novamente dos outros trabalhos. Convido você para assistir também O Artista e a Força do Pensamento, no Assim Vivemos. Vou te mandar o link. E só agradecer mesmo, gratidão pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Muitas bênçãos. Tchau, tchau.